Continuando então, eu tenho aqui 5 compostos, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Isso aqui são espectros de absorção. Ele caminhou do ultravioleta, que é abaixo de 400, entre 0 e 400, foi pela faixa do visível até 700 e depois foi até o ultravioleta 800 nanômetros, 800 e poucos nanômetros. Tá? Aqui são algumas substâncias que são pigmentos: bacterioclorofila é o 1, 2 clorofila A, 3 clorofila B, 4 ficoeritrobilina, 5 beta-caroteno. O 1 aqui, ó, é esse em preto, o espectro de absorção. Pode ver que ele absorve bem no ultravioleta, vamos dizer aqui em 200 nanômetros, e depois ele não absorve no visível. Então aqui é a absorvância, tá vendo? Aqui deu 0,7 de absorvância, mais ou menos. Aqui é 1, aqui é meio, escala em absorvância, e aqui é comprimento de onda. Pode ver que ele está absorvendo bem em torno de 200 wavelength nanômetros, é o comprimento de onda. Absorvendo bem de cerca de 200 nanômetros. Depois ele só volta a absorver bem lá para o próximo do infravermelho, em 780 nanômetros. Na verdade ele já considera como infravermelho, entre o visível e o infravermelho, mas ele considera infravermelho, 780 nanômetros. Tá? Então o que acontece é que você já tem, no visível, essa substância 1 praticamente não absorve. Aqui é absorvância. Pode ver que aqui é muito baixa absorvância. Muito baixa absorvância no visível. Então se eu quiser analisar no visível esse composto 1, a bacterioclorofila, muito difícil. Porém a clorofila A, que é o 2, absorve bem aqui em 440, 30 nanômetros, aqui entre 400 e 500. E tem um outro pico aqui, ó, em 680 nanômetros, que é no visível também. E tem 2 picos de absorção. A questão é, qual o melhor? E aqui o 5, ó, absorve também. E o 3 também tem uma parte aqui, ó, da molécula 3 que absorve em 430 nanômetros, aproximadamente. Então, quer dizer, aqui eu tenho 3 que absorve, mas pode ver que onde tem um pico mesmo, que é em 680, o 3 praticamente não está absorvendo mais, e o 1 praticamente também não absorve. Então, quer dizer, às vezes é melhor usar um comprimento de onda cuja absorvância é até um pouco menor, tá? Vamos dizer que aqui é 0,7, aqui é 0,8, a sensibilidade é um pouco menor, a absorvância é menor, porém, aqui eu praticamente não tenho a interferência do 3. O pico de absorção do 3 aqui, ó, ele absorve bem aqui em 470 e absorve aqui em 650. Mas em 680 o 3 praticamente já não está mais absorvendo. E o 2 tem um pico aqui em 680. Então 680 nanômetros seria o comprimento de onda escolhido para o 2. O meu equipamento tem ultravioleta. Aí quando eu for fazer o 1, eu escolho aqui 200 nanômetros para o 1. Eu não tenho infravermelho no meu equipamento, então não posso escolher 780. Eu vou escolher 200. Então a seleção do comprimento de onda depende do composto que você quer analisar. Já o 4 é mais tranquilo, porque ele absorve aqui, ó, sozinho, em 530. Ele não tem nenhum interferente praticamente. Esses outros compostos estão absorvendo muito pouco aqui, ó. Então, entendeu? Então se eu considerar que eu estou usando as moléculas aqui, primeiro eu tenho que fazer o espectro de cada uma. Então o espectro seria essas absorvâncias de cada composto, variando o comprimento de onda. Então estou obtendo o espectro de absorção de cada uma. É como se fosse a digital de cada uma, em termos de absorvância. Cada uma tem um comportamento, cada uma tem a sua digital. Eu tenho que fazer isso separadamente primeiro e depois fazer a interseção entre eles para ver se há interferências. Se eu quiser analisar todos esses compostos numa única solução, às vezes pode ser complicado. Então eu preciso entender primeiro o comportamento do espectro de absorvância de cada um, para saber se há interferência entre um e outro, para saber como que eu posso medir esses compostos. Muitas vezes eu vou ter que arrumar uma maneira de remover algum deles que possa interferir.
para eu analisar um outro composto. O 4 não tem problema. O 4 é ficoeritrobilina, tá? Agora, o composto 1 também não tem problema, ele não interfere, né, no visível. Agora, entre o 2 eu posso usar o segundo comprimento de onda dele aqui, ó, um pouquinho menor de intensidade, mas dá para... Agora o 3, complicado. Se eu, por exemplo, o 5 interfere muito com o 3, o 2 também interfere um pouco com o 3, porque eles absorvem no comprimento de onda máximo aqui do 3. Mas eu posso usar o segundo comprimento de onda do 3 também, ó, onde o 2 praticamente não absorve, seria em 650 nanômetros. Só que o problema é que aqui, ó, a intensidade do pico é bem menor. Isso diminui a sensibilidade do meu teste também. Se eu trabalho num segundo comprimento de onda, cuja intensidade de absorvância, vamos dizer, aqui é 0,4 e aqui é 1,4. 0,4 para 1,4 é 3 vezes, mais de 3 vezes. Então eu estou perdendo 3 vezes sensibilidade, porque a capacidade de absorvância, intensidade de absorvância, que é a mesma solução. Quando eu faço esse espectro, eu estou usando uma única solução ali e estou variando somente o comprimento de onda. Então, ele absorve muito bem em 470. Por quê? Porque é onde as moléculas do 3, que é a clorofila B, a radiação em 470, a composição dos elétrons ali, da distribuição eletrônica, consegue absorver bem essa radiação. Já quando chega em 650 nanômetros, absorve, dá um pico, mas é da mesma intensidade que em 470? Não. 3 vezes menor, até um pouco menos. Então quer dizer que não tem a mesma capacidade de absorvância, então a sensibilidade vai diminuir. Porque se a concentração for baixa do composto 3 na minha amostra, o que pode acontecer é eu não conseguir detectar esse composto. Ok? Então qual é o objetivo principal da espectrofotometria? É a medida de absorção de luz para detectar e identificar as moléculas e para determinar sua concentração em uma solução verdadeira. O que seria uma solução verdadeira? Não pode ter nenhum componente ali, partícula. Se for uma partícula, estiver em suspensão, quando a radiação passar, vai bater na partícula e vai absorver, independente da característica entre comprimento de onda e capacidade de absorção daquele comprimento de onda. Então, se for uma partícula que simplesmente não bloqueia a passagem da luz, vai absorver a luz. E não é por causa da interação entre um determinado tipo de radiação, um determinado comprimento de onda com energia específica que é absorvida por aquelas moléculas especificamente. Não, simplesmente um fenômeno de obstrução de passagem. E aí não interessa, por isso tem que ser uma solução verdadeira, não pode ter nenhuma partícula, tem que ser uma solução totalmente límpida. Bom, voltando aqui ao princípio, então a radiação dentro de um espectrofotômetro, né, olhando assim por dentro, tem uma radiação, uma fonte de radiação, ela é separada por um sistema de monocromador ou por um filtro, separado nos diversos comprimentos de onda, você seleciona, tem um seletor, seja ele manual, nós teremos lá, ou digital, você diz qual é o comprimento de onda, ele vai ajustar a fenda, ou vai ajustar aqui a inclinação, para passar pela fenda, o comprimento de onda de interesse, seja ele vermelho, amarelo, laranja, azul, violeta ou verde, e aí, dependendo, você vai antes estudar pelo espectro de absorção qual é o melhor comprimento de onda, que é onde absorve mais a radiação. Depois que selecionou o comprimento de onda, não mexe mais em comprimento de onda. Para aquela molécula de interesse, daquela cor, normalmente, se for na faixa do visível de interesse, você vai ter um comprimento de onda específico. Depois que selecionou isso no equipamento, não precisa mexer mais. Vai fazer a tua análise. Aí você vai passar por uma outra etapa, que é determinar quantificar aquela molécula, né? Determinar a concentração daquela molécula, que é o nosso próximo passo. Okay? Então, quando eu tenho aqui uma cor verde, é porque eu preciso selecionar o púrpura, que é a cor complementar, que vai ser melhor absorvido pela solução verde. Então eu vou ter uma grande absorvância, a radiação incidente
quando ela for transmitida, passar pela minha solução, onde tem a minha amostra, vai reduzir bastante a radiação, porque boa parte foi absorvida. Como o equipamento sabe qual é a radiação inicial, ele tem essa medida, ele sabe depois, quando passou pela amostra, qual é a radiação, né, transmitida, ele faz a diferença. Quando ele faz a diferença, ele determina então o equipamento, a absorvância. E é isso, essa vai ser a forma de medida que nós teremos, a absorvância da minha amostra. Bom, aqui são fontes de radiação, tem as lâmpadas de deutério que conseguem trabalhar na faixa do ultravioleta e as lâmpadas de tungstênio que trabalham na faixa do visível. São as radiações, os comprimentos de onda que cada tipo de lâmpada tem. Equipamentos que tem UV visível, tem as duas lâmpadas, e você pode selecionar no momento que vai trabalhar com ultravioleta, que é de 200 e 400 nanômetros, ou entre 360, que é o visível, até 750, que é o visível. Ultravioleta entre 200 e 400, e aqui vai entre 360 e 360 até 700, 750 é o visível. Aqui já começa o infravermelho. Bom, a lei de Lambert-Beer é justamente que vai permitir relacionar a absorvância com concentração, que eu vou falar agora na próxima sessão.